Boa noite! Hoje é dia 29 de março e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar pela nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir esta reflexão sobre a sua palavra, que se encontra em Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 6. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Que o Senhor, agradeço pelo Senhor estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional da noite. Tem como base Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro Cantares de Salomão. Circunstância da escrita. Cantares de Salomão é um dos livros mais peculiares e difíceis do Antigo Testamento. O nome de Deus aparece em algumas versões antigas apenas uma vez em todo o livro, no capítulo 8, versículo 6. O livro não é mencionado no Novo Testamento. A descrição expressiva do amor entre um homem, Salomão, e uma mulher sulamita levou muitos cientistas, especialmente nos tempos modernos, a conclusões muito negativas. Alguns duvidam que Salomão seja o autor e que o livro seja uma obra inteira. Até mesmo se perguntam se o livro deveria ter um lugar no cânon das Sagradas Escrituras. No entanto, essa questão nunca surgiram com os judeus. É verdade que a tradição do Talmud diz que Ezequias é o autor do livro, provavelmente porque durante sua época muitas tradições antigas do primeiro período de reis vieram a ser homenageadas, como pare com 2 Crônicas 30, 26 e Provérbios 25, 1. Mas o lugar de Cantares de Salomão no cânon hebraico do Antigo Testamento sempre foi na terceira parte principal, que são os escritos do hebraico Ketubim. Aqui, o livro pertence aos 5 rolos Medigot para os dias de festa especial e foi lido no 8º dia da Páscoa. O nome Cantares de Salomão é a composição absoluta em hebraico, que significa tanto a mais bela canção. O primeiro versículo já menciona Salomão como o autor. Podemos dizer ao estilo de Salomão, encontramos isso mencionado 7 vezes. E além disso, 3 vezes o título rei. De acordo com 1 Reis 4, versículo 32 e 33, Salomão escreveu 1005 canções e ele tinha um profundo conhecimento da natureza. Apenas essa canção de Salomão foi preservada. A música menciona 22 nomes de plantas e 15 nomes de animais. Como Salomão reinou por volta de 970 a 931 a.C., a época da escrita teria que ser fixada em meados do século X a.C. O Cantares de Salomão tem uma composição uniforme, visto que ao longo do livro as seguintes pessoas aparecem repetidamente: o noivo, a noiva, as filhas de Jerusalém. Refrões semelhantes podem ser encontrados no início e no fim de certos parágrafos. A menção sétupla do nome de Salomão também seria um refrão. Objetivo da escrita. Os expositores de Cantares de Salomão têm diversas maneiras de pensar, tanto no tempo antigo como nos modernos. Alguns acham que o livro está descrevendo o amor do rei Salomão por uma pobre pastorinha. Uma versão dessa opinião diz que a menina já havia sido prometida a um pastor e permaneceu fiel a ele, apesar da vontade do rei. Outros pensam que o livro é uma coleção de até 30 poemas de amor ou de casamento. Finalmente, há quem pensa que a origem se encontra nos hinos do culto babilônico de Tammuz, que é a idolatria. A pessoa da Sulamita também suscitou muitas suposições, mas deseja um firme alicerce eccristurístico. Com base nas escrituras, podemos concluir que, embora Salomão tivesse 1000 esposas, seu coração não estava satisfeito. Apenas uma simples pastorinha foi capaz de satisfazer, capaz de dar-lhe o amor e a alegria e a satisfação que, segundo os pensamentos de Deus, deveriam controlar e dominar a relação entre a mulher e o homem. Gênesis 2:18 e 2:24.
Isso nos leva à questão de qual propósito o Espírito Santo está perseguindo no livro. Lá, novamente, encontramos uma variedade de pensamentos. Os judeus sempre viram uma descrição do amor de Jeová por seu povo Israel. Os pais da igreja interpretaram pelo amor de Cristo por sua igreja, no início da cristandade. Uma explicação adicional diz que o livro contém canções em que o amor conjugal é glorificado. Não considerando a causa externa, o assunto do livro só pode ser a relação dos remanescentes judeus fora de Israel com seu rei, o Messias. É claro que a Assembleia de Deus também é uma noiva, mas ela é a noiva, a esposa do Cordeiro. Entre ela e o noivo existe uma relação firme desde o início. Esse relacionamento é baseado na obra de Cristo e na habitação do Espírito Santo. A conclusão externa ocorrerá apenas na ceia da boda do Cordeiro. Em Cantar de Salomão, entretanto, Salomão, como rei, é um tipo de Cristo, como o verdadeiro rei da paz. O conteúdo mostra precisamente que a noiva ainda não tem uma comunhão firme com o rei, mas anseia por sua comunhão e amor. O livro contém principalmente diálogos entre a noiva e o noivo. Além de outras pessoas, são apresentadas as filhas de Jerusalém, os vigias da cidade, os irmãos e a irmãzinha da noiva, mas tudo isso desempenha um papel subordinado. Em primeiro lugar, o amor do noivo é descrito, em seguida o amor crescente da noiva, cujo relacionamento com o noivo se torna firme e mais firme até que finalmente ela goza plenamente de seu amor. Este desenvolvimento de amor e confiança, bem como a experiência de amadurecimento, encontraram suas expressões nas seguintes palavras da noiva: o meu amado é meu, eu sou dele, ele apacenta entre os lírios. Eu sou do meu amado e meu amado é meu, ele se alimenta entre os lírios. Eu sou do meu amado e o seu desejo é para mim. Nem é preciso nem preciso dizer que o livro também contém ensinamentos para o crente de hoje, portanto, também pode ser aplicado de forma prática ao relacionamento pessoal do crente individual com o seu Senhor. Peculiaridades. A linguagem de Cantar de Salomão. Como judeus ortodoxos, encontramos a velha tradição que homens com menos de 30 anos não deveriam ler Cantar de Salomão. Ao mesmo tempo, os judeus contaram o livro entre os mais sagrados e, portanto, o estimaram muito. Essa atitude também se aplica a nós. Cantar de Salomão é um livro de poesia oriental que é marcado por uma linguagem pitagórica especial. Aqui, essa linguagem pitagórica do amor, cheio de expressões floridas, sentimentais e às vezes muito vivas, mas nenhum oriental, nenhum hebreu considerava esse livro uma descrição de paixão voluptuosa. Tal julgamento está reservado a uma chamada civilização ocidental cristã que até meados do século XX tornava tabu tudo o que era sexual. A noiva em Cantares de Salomão. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente chamavam o povo de Israel de esposa de Jeová, que se tornou infiel e, portanto, foi rejeitada. Por causa da divisão de Israel, após a morte de Salomão, dois reinos surgiram. A parte sul com Jerusalém e a parte norte com Samaria como capital. Esses dois reinos que surgiram do reino materno são chamados de filho de uma só mãe, em Ezequiel 23. Cantar de Salomão menciona a mãe, bem como a irmã da noiva. Portanto, encontramos duas imagens diferentes de Israel. Por outro lado, o retorno de todo Israel a Jeová nos últimos dias é comparado ao restabelecimento de uma esposa infiel. Por outro lado, o remanescente crente de Judá é comparado a uma jovem e bela noiva unida ao rei, o Messias. No livro de Ruth, também a mãe Noemi é retratada como o povo infiel de Israel, enquanto a jovem Ruth, que é casada com Boaz, o ancestral do rei da paz, é comparado ao remanescente judeu crente. Agora, isso significa que Cristo tem duas noivas, que é o remanescente crente de seu povo terreno e a esposa celestial a Assembleia? Essa conclusão não se justifica pelas seguintes razões. Diferentes ilustrações sobre o relacionamento diversos em épocas totalmente diferentes, sobre a lei no Antigo Testamento e sobre a graça no Novo Testamento são mencionados. O noivo no Antigo Testamento é Jeová, respectivamente seu ungido, o Messias, enquanto no Novo Testamento é o Cordeiro. Finalmente, a união do Messias e sua noiva terrestre acontecem após seu aparecimento na Terra, enquanto o casamento do Cordeiro acontecerá mais cedo no céu. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 5. Qual versículo? 6. Cadê? Canção de Salomão. 5, versículo 2 ao 12. Ministros, diáconos e anciões podem ser todos sábios, mas se a sagrada pomba partir e o espírito de condente entrar, tudo estará acabado para nós. Irmãos, nosso sistema não funcionará sem o Espírito de Deus. E fico feliz que não funcione.
pois suas paralisações e quebras chamam nossa atenção para o fato de sua ausência. Nosso sistema nunca teve a intenção de promover a glória de padres e pastores, mas foi planejado para educar cristãos viris que não tornaram sua fé em segunda mão. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon do livro Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. Agora vamos ler o nosso devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Chamei-o e não me respondeu. Cântico dos Cânticos 5, versículo 6. A oração às vezes tarda, como um pedido ao portão, até que o rei chegue para encher seu peito com as bênçãos que ele está buscando. Quando o Senhor concede grande fé, ele também é conhecido por testá-los com longas demoras. Ele suporta o eco da voz e seus servos em seu ouvido como se o céu fosse de bronze. Eles bateram ao portão de ouro, mas ele continuou imóvel, como se estivesse com as dobradiças enferrujadas. Como Jeremias, eles choram de nuvens, te encobrirão com que passe a nossa oração. Assim, os verdadeiros santos continuam a esperar pacientemente, sem resposta, não porque suas orações não são veementes, nem porque não são aceitas, mas porque isto é agradável a Ele, que é soberano e que dá conforto sua própria vontade. Se agrada a Ele exercitar a nossa paciência, porque Ele não deveria fazer conforme sua própria vontade. Pedintes não devem escolher nem a hora, nem o lugar, nem a forma, mas precisamos ter cuidado para não entender demoras como negativas. As antigas contas de Deus serão honradas pontualmente. Não podemos deixar que Satanás abale nossa confiança no Deus da verdade, pontuando nossas orações como não respondidas. Súplicas não respondidas não são súplicas não ouvidas. Deus mantém um arquivo de nossas orações. Elas não são levadas pelo vento. São tesouros no arquivo do rei. Há um registro na corte do céu onde cada oração é gravada. Cristão em provação. Seu Senhor tem uma garrafa de lágrimas onde as custosas gotas de lamentos são sagradas, lamentos sagrados são postas de lado, e um livro onde seus santos gemidos são enumerados. Aos poucos seus feridos prevalecerão. Não podemos se contentar em esperar um pouco? O tempo de seu Senhor não será melhor que o seu. Aos poucos ele aparecerá conformemente para a alegria de sua alma, e colocará de lado o saco e as cinzas da longa espera, e vestirá o linho fino escarlate da plena realização. Então essa é uma grande reflexão sobre o silêncio de Deus. Às vezes o silêncio de Deus não é uma negação. Às vezes é só o tempo de espera. É como plantar uma semente. Você não vai plantar batata e colher amanhã. Tem todo um tempo para ela florescer. E assim são as nossas orações. As nossas orações são sementes. Elas podem brotar amanhã, podem brotar mês que vem, ano que vem, ou daqui só uma década. Mas preserve na oração. E esse é o Devocional da Noite. Amanhã nós voltamos com o Devocional da Manhã no Instagram, às 8 horas. Meio-dia a gente tem o segundo episódio da série A Semana que Mudou o Mundo, quando a religião atrapalha Deus. E à noite nós temos o Devocional da Noite aqui no TikTok. Então tenha um bom resto de domingo, um bom início de semana e até